Olá, sexto ano. Então vamos para a nossa segunda aula sobre a Macedônia. Na aula passada nós vimos que a Macedônia era uma região que ficava ao norte da Grécia. Eles falavam grego, mas eram bastante ignorados e desprezados pelos gregos. E os gregos, como nós vimos em unidades anteriores, eram um povo muito inteligente, um povo muito avançado em termos de cultura e conhecimento. E envolveram em conflitos, em guerra civil, enfraquecendo bastante e possibilitou então que a Macedônia invadisse o território dos gregos. Começando então com um imperador chamado Filipe II, que colocou ordem dentro da Macedônia primeiro, porque era um lugar bastante difícil, muitos conflitos, colocou ordem na Macedônia e depois invadiu o território da Grécia. Então nós vamos continuar da onde paramos na aula passada, com a conquista do Filipe II e depois, agora nós vamos ver a conquista do seu filho, o Alexandre o Grande. Então vamos lá. Bem, nós vimos então que o Filipe II conquistou bastante território na Grécia, mas ele morreu em 336 a.C. e será então substituído pelo seu filho Alexandre, Alexandre Magno, ou como ele é mais conhecido nos nossos livros, como Alexandre o Grande. Tá certo? Ele vai receber esse apelido porque ele vai conquistar um território muito grande, um território vastíssimo e um território muito importante. E ele vai conquistar tudo isso ainda sendo muito novo, com 20 e poucos anos ele vai conquistar praticamente uma grande quantidade do mundo conhecido naquela época. Então, continuando o trabalho do Filipe II, do seu pai, o Alexandre vai ampliar as conquistas. Ele vai ter bastante apoio dos gregos. Aliás, depois nós vamos ver um textinho sobre o Alexandre o Grande. Ele vai ser educado na cultura grega, terá como seu professor um dos maiores filósofos da história da Grécia Antiga. Então ele era um grande conhecedor da cultura grega, valorizava bastante a cultura grega e, claro, vai receber também apoio dos gregos. Com este apoio dos gregos, ele vai lutar com um dos maiores rivais da Grécia, que nós vimos nas unidades anteriores, que era o povo persa. O povo persa também tinha um império gigantesco, mas nesse momento esse império estava em declínio. Então o Alexandre o Grande aproveitou que este império estava em declínio, vai lutar contra os persas e vai vencer os persas. E isso é muito importante porque como os persas já tinham um território bastante grande, um território gigantesco, esse território que pertencia à Pérsia passa para a Macedônia. Então a Macedônia começa a ampliar cada vez mais os seus domínios, porque ao vencer a Pérsia, ela vai pegar para ela o território que antes os persas dominavam. E aí vai acrescentar ainda a Ásia Menor, depois vai seguir para a Palestina e Síria, e também para o norte e nordeste da África, conquistando o Egito. Depois do Egito, ela vai mais a leste, conquistando a Mesopotâmia, parte do Irã, que era a antiga Pérsia, e vai chegar até a Índia. Então vai ser um território muito grande e nós vamos ver no mapa agora. Então vamos lá, observem comigo aqui. Esta região aqui em roxinho era a região da Macedônia. Então aqui está a cidade de Pelá, que era a principal cidade. Mais ao sul nós temos a Grécia, então aqui está a península do Peloponeso, está toda a Grécia, tá certo? Então o Filipe II conquistou essa região, e aí o Alexandre o Grande vai começar a ir para uma outra parte. Então ele vai vir aqui para a região da Ásia Menor, então essa aqui é uma região da Ásia Menor que ele vai conquistar, vai pegar essa região aqui da Síria, mais aqui ao sul a região da Palestina. Depois de conquistar a Palestina, ele vai aqui para a região do nordeste da África e vai conquistar o Egito. Conquistando o Egito, ele vai seguir aqui para a região da Mesopotâmia. Então essa linha aqui está coincidindo mais ou menos onde ficava o rio Tigre e Eufrates, que nós já estudamos. Aí ele vai conquistar a Mesopotâmia. Depois de conquistar a Mesopotâmia, ele vai conquistar a Pérsia. A Pérsia está mais ou menos aqui nessa região. E ainda vai avançar para uma região próximo da Índia. Quando ele chega na Índia, ele não consegue avançar mais,
terá uma série de motivos para não conseguir avançar. Primeiro, ele estava muito tempo longe de casa, os soldados já estavam cansados de ficar longe de casa tanto tempo, guerreando e avançando cada vez mais. E aqui na Índia ele encontrou um inimigo muito forte. O povo da Índia era um povo muito forte. Havia aqui uma região de floresta um pouco mais densa, de selva. Então o exército do Alexandre não estava adaptado para lutar nesse tipo de território, território de floresta mais densa, de muitas árvores. Além disso, os soldados da Índia usavam o elefante para guerrear. Então eles subiam em cima dos elefantes para poder guerrear. Neste ponto, o Alexandre não conseguiu avançar mais. Mas isso não deixou de ser importante a história do Alexandre. Por que estudar a Macedônia é muito importante, embora essa unidade seja bem curtinha? Para começar, um ponto importante é que o Alexandre, à medida que ia conquistando território, ele ia fundando novas cidades e muitas dessas cidades receberam o nome de Alexandria, em homenagem ao imperador Alexandre. Então aqui nós temos uma Alexandria, aqui no Egito nós temos uma outra Alexandria. Tivemos várias cidades com o nome Alexandria. A mais famosa de todas vai ser essa do Egito, Alexandria do Egito. Porque lá vai ter um farol gigantesco, um farol daqueles que ficam na beira do mar para os navios orientarem no escuro. É um farol gigantesco, uma grande obra arquitetônica, e também ficará a maior biblioteca da época. A biblioteca de Alexandria vai ser a maior biblioteca do mundo antigo. Vai reunir pergaminhos, papiros, livros do mundo inteiro que o Alexandre vai conquistar. Então o Alexandre é muito importante para a nossa história, por quê? Como a cultura grega era uma cultura muito valorizada, muito importante, quando Alexandre o Grande ele conquista a Grécia e ele absorve todo o conhecimento grego, o que ele vai fazer? Ele vai espalhar a cultura grega por todo esse território que ele conquistou. Acontece que aqui nessa região mais oriental, a cultura que predominava aqui era a cultura dos persas, era uma cultura oriental. Então, o que vai acontecer a partir de agora? Nós teremos a fusão, a mistura da cultura grega, que é uma cultura ocidental, com uma cultura oriental. Então, essa região que desconhecia o conhecimento grego, a cultura grega, vai passar a absorver o conhecimento grego. E todo o conhecimento aqui oriental, que era desconhecido aqui da Grécia, eles também vão trazer para cá e vão absorver. A Biblioteca de Alexandria vai ser importante porque tudo que o Alexandre conquistava e percebia que tinha ali um conhecimento valioso, alguma coisa valiosa, um livro valioso, algum registro valioso, ele pedia para levar para a Biblioteca de Alexandria, tá certo? Então, por isso ela é muito importante. Então, o grande destaque na história da Macedônia com Alexandre o Grande é o fato dele pegar a cultura grega e espalhar essa cultura por todo esse território aqui, tá certo? Isso vai fazer muita diferença porque mais tarde nós vamos estudar os romanos. E quando os romanos ocuparem esse mesmo território aqui, vai ocupar um território muito maior, mas esse aqui, inclusive, a cultura grega já vai estar aqui. Certo? Então a base da cultura será a cultura grega. Essa mistura da cultura grega com a cultura oriental vai receber um outro nome que nós vamos estudar nas aulas futuras. Mas basicamente o que vocês precisam saber para agora é que o Alexandre o Grande conquistou um vastíssimo território e todos os lugares que ele conquistou ele levou a cultura grega. E isso é muito importante, tá certo?